esse é um novo estilo de vídeo. Novos estilos de vídeo, eles merecem novos tipos de introduções. E, enfim, hoje eu queria falar um pouquinho pra vocês sobre 1 Timóteo 1 e um pouco das instruções que Paulo carrega sobre combater um bom combate. A gente sempre vê essa afirmação de Paulo que ele vai falar: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. E assim, eu nunca tinha me tocado disso, na verdade eu fui me tocar literalmente agora nessa minha releitura de 1 Timóteo 1 pra poder pensar em qual seria o título disso daqui. E eu entendi que essas são instruções de Paulo sobre como combater o bom combate. Gente, por favor, meditem em 1 Timóteo inteira, né? Mas em 1 Timóteo 1, que é um capítulo pequeno, tipo assim, é isso aqui e isso aqui. E só nisso daqui tem dias que eu estou meditando e matutando na minha cabeça, porque é muita coisa. E tipo, eu acabei de entender mais coisa. Mas enfim, Paulo, ele não simplesmente vive uma vida sensacional e assim, admirável, a ponto de poder chegar no fim da vida e afirmar que combateu o bom combate, que terminou a carreira e guardou a fé, mas ele ensina, tanto que aqui no verso 18, ele vai falar: Timóteo, meu filho, essas são as minhas instruções para você, com base nas palavras proféticas ditas tempos atrás a seu respeito, que elas o ajudem a lutar o bom combate. Então, a gente já pode ter uma noção com essa certa introdução de Paulo antes de dar as instruções a Timóteo, que o intuito delas é auxiliar ele a combater esse bom combate. E eu vou entrar nas preciosidades que ele vai falar aqui, e isso aqui é sensacional, mas antes eu queria voltar um pouquinho, que esse é um capítulo que ele vai falar, que Paulo vai estar falando com Timóteo algumas coisas em relação a não gastar tempo em discussões inúteis e que não agregam nada, mas no versículo 5, ele fala algo a respeito sobre qual é o alvo de todas as instruções dele, e eu acho que isso é importante da gente entender antes da gente ver a outra instrução que Paulo dá, porque a gente vai entender então. No verso 5, ele fala: o alvo da minha instrução é o amor, que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé sincera. Ou seja, o alvo de toda instrução de Paulo é o amor. Esse é o alvo, todas as instruções dele, eles visam alguma coisa, e o que elas visam é o amor. E esse amor, ele vem de 3 pontos. Então, enquanto a gente estiver buscando esses 3 pontos, a gente vai meio que convergir no amor. E esses 3 pontos são uma fé sincera, uma consciência limpa e um coração puro. Então também, só pra começar assim um pouco, a gente tem que entender que as instruções, elas não são instruções por si só, mas elas têm um fim, que é o amor. Então o fim de todas as instruções de Paulo, o desejo do coração de Paulo é que a gente chegue a esse amor. E esse amor, ele vai vir desses 3 pontos, então indiretamente todas as instruções, elas visam um coração puro, uma fé sincera e uma consciência limpa. Então que o nosso coração também e as nossas orações, elas estejam voltadas para Deus, gere em mim um coração puro, uma fé sincera e uma consciência limpa. E a gente vai entender um pouco mais sobre o que seria também essa consciência limpa, essa fé sincera, enfim. Porque agora a gente volta e a gente entende que Paulo, ele tá falando com Timóteo, que é o seu amado filho, ele tá dando palavras carregadas de amor sobre como combater o bom combate. E o fim dessa instrução, e o fim de combater o bom combate é sempre nos levar ao amor. E chegando a esse amor por meio de uma fé sincera, um coração puro e uma consciência limpa. E agora, a gente finalmente pode entrar nas instruções de Paulo de como combater um bom combate, e ele vai falar: apegue-se à fé e mantenha a consciência limpa, pois alguns rejeitaram deliberadamente a consciência e, como resultado, a fé que tinham naufragou. E a gente vai ver no que Paulo fala de que combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Nosso intuito, o combater um bom combate, é que a gente viva uma vida que no fim a gente tenha guardado a fé e a gente tenha agido de acordo com isso. E tudo vai fazer sentido nessas instruções de Paulo, porque ele fala pra que a gente se apegue à fé e a gente mantenha essa consciência limpa, porque as pessoas que não fazem isso, elas naufragam a fé. Então aqui a gente encontrou esses 2 pontos, de apegue-se à fé, mantenha a consciência limpa. Enquanto eu lia, eu fiquei meio curiosa, porque eu fiquei tipo, tá,
meio subjetivo isso, tipo, de manter a consciência limpa. O que exatamente seria isso? Tipo, de forma prática, o que é ter uma consciência limpa? E eu fiz algumas pesquisas e eu entendi que uma boa consciência é ter um conhecimento fundamentado do que é certo e se esforçar por fazer. Então, é a gente entender de forma sólida o que é certo e nos esforçarmos em fazer. Gastar os nossos esforços, gastar a nossa energia em fazer aquilo que a gente conhece como certo. Então, aqui a gente entra no entendimento de que tá certo que a fé e as obras, elas são duas coisas separadas, mas mais uma vez a gente entende que elas são super interdependentes, porque a gente viu que se a gente larga essa boa consciência, que vai falar de pessoas que deliberadamente rejeitaram a consciência, então pessoas que nas suas ações, elas deliberadamente rejeitaram essa consciência, a fé foi naufragada. Então, assim, ainda que sejam duas coisas separadas, a gente percebe uma íntima ligação. Não tem como a gente falar que a gente ama a santidade, enquanto na nossa consciência, enquanto nas nossas atitudes, a gente deliberadamente vive uma vida de vulgaridade, de impureza. Não faz sentido, não bate, não tem como. Elas são contrárias entre si. Então a gente percebe que pecar deliberada e intencionalmente, ela destrói a fé como um navio que se choca a uma rocha e é completamente destroçado e completamente destruído. A fé é comparada a exatamente esse navio, de ser completamente destruída. João Calvino vai entender esse versículo como se apegar à fé de uma forma geral, de se apeguem à sã doutrina, se apeguem à pura verdade do Evangelho e a administrem com boa consciência e zelo mais puro. Então, aqui a gente está falando sobre um zelo, sobre um cuidado, sobre se apegar a essa verdade pura do Evangelho e tratar ela com o zelo devido e tratar ela com uma boa consciência, no sentido de se apegar a essa verdade, entender essa verdade, ter um conhecimento sólido sobre essa verdade de forma pura e se esforçar por vivê-la. Essas coisas vão levar a gente a combater um bom combate, essas coisas vão levar a gente a guardar a nossa fé. Enquanto a gente se apegar a isso e se esforçar por fazê-lo, a gente está combatendo um bom combate. Então a gente percebe que aquele que deliberadamente ele dá abertura para desejos perversos, ainda que no início ele chegasse a ter um entendimento sólido, ele acaba por perdê-lo por completo. Então a gente percebe essa coisa de que muitas vezes a gente tem um entendimento sólido do Evangelho, a gente tem um entendimento sólido da pessoa de Cristo. A gente entende a verdade, mas a gente deliberadamente começa a dar abertura para esses desejos. E por não ser algo que é imediato. Não é tipo, eu tenho minha fé aqui, beleza, acredito e tal. Aí eu peco uma vez. E sabe o que acontece? Nada. Imediatamente não acontece nada. Então a gente fica... posso continuar, né? E eu vejo muitas pessoas caindo nessa farsa. E acho que é exatamente por isso que muitas pessoas começam a... Elas saem, elas param de viver essa vida pura, essa vida zelosa, essa vida de santidade em cima do Evangelho, porque elas deram abertura para esses desejos e, sem perceber, elas vão chegar em um ponto onde a fé, ela completamente desapareceu. As boas obras, consequentemente, também desaparecem. E a pessoa pode continuar jurando que ela entende. E ela não entende, apesar de que um dia ela entendeu. Só que isso já se perdeu há muito tempo, exatamente por essa abertura que foi dada. Então, aqui é mais ainda essa instrução do coração de Paulo, que sempre vai estar levando a gente para ter um coração puro, uma consciência limpa e uma fé sincera, para que a gente possa, de fato, combater o bom combate, a gente possa terminar a carreira, a gente possa guardar a fé. Isso diz respeito a um apego profundo ao Evangelho puro e administrar esse Evangelho que a gente entendeu com uma boa consciência e com um zelo mais puro ainda. Então, gente, não tem segredo. Não existe outro meio de combater um bom combate, terminar a carreira e guardar a fé. A gente tem que se apegar à pura verdade do Evangelho e tratar ela com o mais profundo zelo do nosso coração. Porque a gente se engana quando a gente acha que a gente consegue manter as nossas crenças e manter os nossos entendimentos, ainda que a nossa vida não comprove isso. A gente vai ver durante a Bíblia inteira que isso não é uma possibilidade, isso não é algo que funciona, isso não é algo que... Isso não é algo existente.
Ainda que a gente queira acreditar que sim, eu acho que é exatamente por isso que a gente consegue ver tantas pessoas apostatando completamente da fé. E são pessoas que a gente olha e a gente fica, caraca, velho, essa pessoa sabia tanto, ela tinha um conhecimento tão profundo e tão consolidado sobre isso. E ele se perde completamente. Eu já me questionei várias vezes de, meu Deus, como isso pode acontecer? E a resposta é muito simples. Esses desejos perversos, eles começaram a ganhar espaço e eles foram deliberadamente, intencionalmente praticados. E eles geram esse naufrágio profundo da fé. Então, que não sejamos essas pessoas, mas sejamos pessoas zelosas, que a gente realmente tenha cuidado, que a gente realmente tenha uma boa consciência a respeito da pura verdade do Evangelho. E que no fim a gente também possa falar, assim como Paulo falou, de combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé, porque esse é o desejo do coração dele, esse é o fim das instruções dele. E enfim, é isso, que a nossa oração também seja acerca de um coração puro, uma fé sincera e uma consciência limpa. Enfim, é isso. Espero que tenha ajudado, assim, tenha sido bom. Beijo!